Paz, Senhor, meus irmãos. Somos gratos a Deus por esse momento que Deus preparou para estarmos juntos, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estaremos estudando a lição número 7, que tem por título a Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então vamos responder esta pergunta, que Bildade acreditava que era assim. Mas a gente vai, no decorrer da lição, ter uma resposta para esse questionamento. Continuando estudando, então, a lição sobre Jó, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nosso textual diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 8,4. Então, há uma correção na revista, a referência está impressa errada, mas esse é o versículo correto, Jó 8,4. Então, a gente já percebe aí a dureza das palavras de Bildade contra o seu amigo Jó. A verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, vamos chegar também a essa conclusão, que o sofrimento não significa, nem sempre é por causa do pecado, é consequência de algum pecado. Então, como nós já vimos na lição anterior, a respeito da teologia de Elifaz, percebemos que, estudamos isso, tem um quadro lá na lição anterior, no slide anterior. Se os irmãos não viram, abra o slide da lição anterior, que está no canal, e percebemos que o sofrimento pode estar acontecendo por alguns motivos. A gente viu que existe sofrimento por causa da consequência, o consecutivo, a questão da lei da semeadura, o sofrimento da correção, quando Deus está corrigindo para que nós não cheguemos às consequências, ou também há o sofrimento por motivo da punição de Deus, quando o homem não quis abandonar o pecado, então Deus vai lá e pune. Então a correção é exatamente para isso, para evitarmos chegar na consequência do pecado e na punição de Deus. Deus é amoroso e nos corrige porque nos ama. Tem o sofrimento instrutivo, no qual Deus vai se revelar, Deus vai demonstrar alguma característica dele, vai nos ensinar. É o que estava acontecendo com Jó. Jó estava passando ali naquele sofrimento, mas a partir do momento que, embora alguns imaginem, não, ali era apenas o desafio, motivado pelo desafio que Satanás fez a Deus. Não. Deus aproveita a situação, aproveita o relacionamento que ele tinha com seu servo Jó para demonstrar e para se revelar como ele é. Então a gente vai aprender muitas características desse Deus, os atributos dele, através do relacionamento que ele tem com Jó e de tudo que acontece ali na vida de Jó, através daquele sofrimento. Jó também vai aprendendo, Deus vai dando revelação a ele. E isso, o objetivo, ensinar Jó quem era Deus, como era Deus, como Deus estava ali cuidando da sua vida, ensinar aos amigos de Jó que a forma como a religião que eles seguia, a tradição que eles criam, que a lei era infalível, que aquela maneira que eles viviam estava correta. O Deus que eles imaginavam, da maneira que eles imaginavam ser, era diferente. Tanto é que eles acreditavam que esse Jó estava sofrendo porque estava no pecado. Então a gente vai ver que esses fatos que acontecem na vida de Jó servem para revelar essas características maravilhosas de Deus. Então era um sofrimento instrutivo na vida de Jó. E graças a esse relato que a Bíblia nos traz, nós também podemos conhecer Deus através daquele momento de sofrimento de Jó. Até os amigos de Jó vão ter que reconhecer, vão ter que crer, entender que Deus não era daquela maneira como eles pensavam, um Deus só de justiça. Eles tinham que entender que Deus também é o Deus de graça, é o Deus de amor. A leitura diária, os irmãos acompanham sempre, diariamente, esses versículos. Quem não tem revista, anote aí,
Pegue essa página aí do vídeo, né, e anote essas referências. Segunda-feira, Jó 8, 1 e 2. Até quando falarás tais coisas? Terça, Jó 8, 3 e 4. Deus perverteria o direito e a justiça? Quarta, Jó 18, 1 e 2. Como se usam as palavras? Quinta, Jó 18, 3 e 4. Que tipo de tratamento é devido? Sexta, Jó 25, 1 e 2. A soberania de Deus. E sábado, Jó 25, de 3 a 5. Qual é a condição do homem? A leitura bíblica se encontra em Jó capítulo 8, de 1 a 4, Jó 18, de 1 a 4 e Jó 25, de 1 a 6. Né? Então são os diálogos, né, de Bildade. Jó 8, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíte e disse: Até quando falará tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 18, 1. Então respondeu Bildade o suíte e disse: Até quando usareis artifício em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ou tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó 25. Então respondeu Bildade o suíte e disse: Com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números dos seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, interagindo com o professor, nós temos aqui: Deus é reto e justo, Ele é santo. Nesta lição, veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. E constatamos ao longo de toda a Escritura, entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó. Então, que Deus é santo, né? Então, a teoria, as teologias, né, desses amigos de Jó trazem algumas afirmações corretas, né, mas eles acabam aplicando de maneira errada. Né, eles se assemelham muito, né, aos fariseus, né, na época de Jesus, que se apegavam ali à lei, né, ao pé da letra, né, mas não aplicavam, não tinha misericórdia, né, eles muitas das vezes, né, a Bíblia diz que eles colocavam peso em cima dos outros, mais do que eles mesmos poderiam suportar. E a forma como eles eram legalistas, né, os fariseus, mostrava que eles eram hipócritas, porque o próprio Jesus dizia, eles, né, coavam uma mosca, mas deixavam passar um camelo, né? Então eles fingiam uma aparência de piedade. Da mesma maneira, os amigos de Jó, eles são legalistas, né? Eles estão baseados em alguma tradição, alguma norma, né, que foi ali formulada pelos próprios homens. E a partir daquele momento, então, aquela tradição passa a ser o Deus deles, né? Então eles tinham uma norma, mas não tinham um relacionamento com Deus, né? Eles conheciam a Deus mais por medo, e não tinham um temor e o respeito que o servo de Deus deve ter, ou seja, conhecer a Deus, falar com Deus, ouvir a sua voz. Então eles não tinham essa experiência. E Jó, né, embora no sofrimento, a Bíblia vai dizer que Deus dá testemunho de Jó, né? Por quê? Porque Jó tinha um relacionamento com Deus, né? Todo dia Jó estava oferecendo ali sacrifícios, né? Jó estava ali orando pelos seus filhos, então Jó era íntegro. Então, a partir do momento que nós nos aproximamos mais de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Então Jó tinha muito mais sabedoria do que os amigos. Ele nadou no meio do lamento, muitas das vezes até falando além do que convinha, né? Porque ele não entendia, ele não sabia o motivo que ele estava passando por aquilo. A sua dor era tremenda e seus amigos, em vez de consolar, pioravam a situação. Então Jó, ele, mesmo nessa dor, nesse deserto, né, nessa situação toda, Deus revelava a Jó, né, coisas, inclusive profetizava, né, através daquela poesia,
dos seus lamentos, ele profetizava, ele alvejava, algo além, algo do futuro, como a gente vai ver nessa lição. Introdução. Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Então, é interessante que Bildade não tinha a palavra escrita, não tinha a Bíblia. A Bíblia ela começa a ser escrita a partir do momento que Moisés, Deus começa a revelar para Moisés e dá a ordem para que ele escreva. E vai trazer a Moisés a revelação, vai inspirar ele a escrever desde a criação. Bildade provavelmente, pela época que viveu, ele não tinha acesso, não tinha ainda as escrituras. E o conhecimento de Deus que ele tinha era aquele que era passado de pai para filho. Só que esse conhecimento, essa tradição que formula ali, que é a base da teologia dele, de seus amigos, a gente percebe que já tinha se esquecido de muitos detalhes. Esse conhecimento de pai para filho, que chegou até Moisés também, falava da criação, falava de Deus se relacionando com o homem, Deus criando o homem para que o homem fosse viver eternamente com ele. Então percebe-se que esses pontos da revelação de Deus ou do conhecimento de Deus que era para ser traduzido, passado de pai para filho, muitos aspectos haviam sido esquecidos. Eles tinham se apoiado agora em uma doutrina, uma norma moral, um padrão moral que desconhecia ou descartava todo esse aspecto que Deus já havia revelado aos homens, a Noé, como Deus havia falado com Noé, salvado a família de Noé, aberto a porta da salvação para todos que quisessem, nos dias de Noé. Então, cadê essas referências na teologia desses homens? Então, eles tinham se apegado à tradição, uma tradição morta, um legalismo, e um Deus que era o Deus do toma lá da cá, o Deus da barganha, o Deus assemelhado aos ídolos, como a gente viu na lição passada, a lição que fala sobre Elifaz, segundo o Claudio Andrade, a teologia de Elifaz era muito impregnada com a idolatria dos ídolos ali, e que tinha que agradar aquele ídolo, senão era castigado de forma cruel. Então a gente percebe que, embora seja fruto da tradição, essa tradição já havia sido engessada, já havia também sido corrompida através da mania que o homem tem, que o ser humano tem de ser legalista. Então é mais fácil ele obedecer porque existe um padrão de norma e não obedecer livremente por amar a Deus. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. No primeiro ponto, então vamos frisar mais um pouco aqui da teologia de Bildade e também a resposta de Jó. Então, Deus é justo e reto. Até aí tudo bem, Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, se Deus é justo e reto, Deus é santo, Deus não compactua com o pecado, para ele Jó estava blasfemando, porque eles imaginavam, não, Jó, você tem pecado, não é possível que você não tenha pecado. E uma vez que você diz que não tem pecado, você está dizendo que Deus é injusto. Então, para eles, os lamentos de Jó estavam condenando a Deus, estavam dizendo que Deus era injusto. Então é porque eles não conheciam o motivo, não conheciam os bastidores ali daquele que estava acontecendo na vida de Jó. Então eles julgavam pela aparência, julgavam pela tradição, julgavam pelo seu padrão que eles haviam criado durante aqueles anos. A gente percebe que Bildade ele chega de maneira dura, a gente já vai falando para Jó da seguinte forma,
Até quando falarás tais coisas, e as razões da sua boca serão qual vento impetuoso, né? Então, da mesma forma como ele faz, vai dizer que as palavras de Jó são palavras ao vento, né? E por que ele se irrita assim, né? Porque Jó continuava lamentando, né? Jó se justificava, Jó ele se defendia, né, do que os seus amigos estavam dizendo, né? E ainda havia o lamento, né? Havia o choro, né? Ele não estava entendendo por que ele passava por aquilo. E aqui em Jó 6, no verso 14, vai dizer assim: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, né? Então ele quis dizer, ainda que um homem abandonasse o temor, mesmo assim seus amigos ainda tinham que ter compaixão. E com Jó eles não tinham, né? Aqui no versículo 21 vai dizer: pois agora vocês de nada me valeram, contemplam minha temível situação e se enche de medo. E verso 24: ensine-me e eu me calarei, mostre-me onde errei. Verso 28: mas agora tenham a bondade de olhar para mim, será que eu mentiria na frente de vocês, né? Então Jó está se defendendo, Jó está se lamentando e está, né, se queixando também da dureza dos seus amigos, de, em vez de tentar ajudar, né, fazer um papel ali de promotores de acusação, né, ou seja, é como se Jó estivesse no tribunal. E Jó, no seu lamento, ainda dizia, né, lá no verso 4, vai dizer: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. Então, ele compreendia que todo o mal que ele estava passando, toda a dor que ele estava passando, tinha a permissão de Deus, né? Por isso que ele se lamentava, né? E esse lamento, essa defesa que Jó fazia perante os seus amigos, dizendo que ele era inocente, né, incomodava ali o ego desses homens. E Bildade então chega: até quando você vai falar isso? Até quando as suas palavras são como vento impetuoso, né? Então ele já chega com raiva, né? A ponto de dizer, como a gente vai ver, né, que os filhos de Jó morreram, né, porque estavam em pecado. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Então eles acreditavam: ô Jó, você está blasfemando contra Deus, porque Deus não é injusto, Deus não castiga ninguém, ou melhor, não permite que ninguém sofra, né, injustamente. Então eles acreditavam que Jó, se defendendo, se lamentando, estava indo de contra a Deus. Por outro lado, como ele sabia que Deus não era injusto, então, para eles, Jó, a conclusão deles era que Jó tinha um pecado oculto, e ele deveria reconhecer. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. A pessoa, quem está passando por que Jó passou, percebe ainda, né, uma crítica dessa, né, uma palavra pesada dessa, dizendo: oh, seus filhos morreram porque mereceram. E Bildade queria dizer o seguinte: agora, né, ele vai dar uma brechinha para Jó, dizendo: oh, se você se arrepender, se você, né, confessar o seu pecado, se arrepender, Deus pode restaurar a sua justiça. Então, ele quis dizer assim: para os seus filhos não teve nem jeito, morreram no pecado, mas você ainda tem jeito. Se você está dizendo que é inocente, então se arrependa. É uma ambiguidade: ou é inocente ou teria algo a se arrepender. Uma compreensão limitada da natureza de Deus, né? Então, Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Jó deve mostrar que realmente é bom, que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus, né? Então, qual era os erros, né, da teologia desses amigos de Jó? Eles conheciam alguns atributos de Deus, mas desconheciam outros, né? Ou não levavam em consideração a outros, porque se eles fossem examinar, né, toda a história, né, desde a criação, eles iam perceber outros atributos de Deus além, né, dessa dureza toda, da justiça, né, que eles queriam dizer que Deus é justo, Deus é santo e acabou. O homem é um verme, não pode nem se aproximar dele. Deus não quer saber nada do homem não, e não quer nem ouvir
o seu apelo, sua lamentação. Então era uma teologia incompleta, né? Eles criam que Deus é santo, criam que Deus era, né, justo, glória a Deus, mas esquecia que Deus era amor, né? Só eles lembrassem lá, recapitulassem um pouquinho, né? Embora eles não tinham a palavra escrita, mas tinha na sua tradição a história de Noé, como já citamos, né? Também o próprio Deus criando o homem ali, né, a sua imagem e semelhança. Então, tudo isso demonstra atributos de Deus, né, que não estavam tão escondidos assim para que eles não pudessem achar. Mas para eles, Deus era justo, Deus era santo, não compactuava com pecados, isso é claro, isso é verdade, né? Pois a Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, porém, né, eles imaginavam que todo o sofrimento era consequência do pecado. Então, Jó teria uma chance, né? Os filhos perderam a chance, morreram no pecado. Mas Jó deveria demonstrar que realmente era bom e que merecia o favor de Deus, né? Então, aqui nesse finalzinho do ponto 2, vai dizer assim, a palavra de humildade. Mas se de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Jó 8, versículos 5 e 6. Então a gente percebe que outra falta, né, faltava, né, nos atributos que eles desconheciam de Deus ou não queriam reconhecer, era que a justificação, né, se Deus é santo, se Deus é puro, essa justificação só poderia vir de Deus, né? Por quê? Porque ninguém tem mérito para poder se justificar, se auto-justificar. Então ninguém poderia, como ele diz aí, você tem que provar que realmente é bom, né? Ninguém é bom, né? E que merece o favor de Deus? Ninguém merece o favor de Deus. Então a justificação para eles, para os amigos de Jó, era baseada então nessa meritocracia, né? Você merecia. Então, se os amigos de Jó estavam vivendo momentos confortáveis, né, momentos de paz, então eles estavam vivendo porque eles eram merecedores do favor de Deus. Então eles eram religiosos, né, eles cumpriam o padrão, cumpriam ali, né, as normas que eles mesmos elaboraram, né, e a partir daí então eles eram merecedores do favor de Deus. Então a gente lembra mais uma vez dos fariseus, né? Porque os fariseus acreditavam também que eles eram melhores que os outros, né? Então ele não reconhecia nessa teologia, né, o ingrediente principal, né, que é a graça de Deus, né? Então tudo que nós recebemos é pela graça, inclusive a nossa própria justificação, ela é pela graça, né? Lá em Romanos capítulo 3, a gente lê o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa graça, né, que era prometida desde também do Éden, né? Então, a teologia deles não examinou o conhecimento que era realmente passado de pai para filho de Deus, que chegou até Moisés. Então, desde o Éden, quando o homem cai, peca, né, Deus promete uma solução, né? Deus promete ali que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o Éden, Deus já está apontando, né, para algo gracioso que Ele vai fazer em nosso favor. Então, essa justificação da teologia de Bildade era pelo mérito. E ninguém tem mérito de nada, né? Nós todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, não tínhamos condição nenhuma de se chegar a Deus se não fosse pela sua graça. Terceiro, a imperfeição humana, né? Então, a gente vê que é meio
contrastante, né? Eles mesmos percebem isso, né? Que o homem é um verme, mas ao mesmo tempo eles vão dizer que o homem pode se provar que é bom e que é puro e que é reto e merecer, né, a justiça de Deus. Mas aí Jó responde, né? Jó, em sua defesa, ele vai indagar eles, né? Como se justificaria o homem para com Deus, né? Então Jó reconhece, no sofrimento ele sabe que o homem não tem como se justificar diante de Deus. Jó está consciente que nenhuma perfeição humana o habilitou a aproximar-se de Deus, né? Então aqui em Jó, capítulo 9, o verso 30, a gente vai ler. Eu estou lendo na versão NVI, viu? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavandeira, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem, né? Para que até minhas roupas me detestassem. Então o que acontece? Jó reconhece que não tem como ele se purificar ou comparecer diante de Deus e dizer eu sou justo. Né? Esse versículo lembra, né, lá em Isaías, quando Isaías fala que as nossas justiças para Deus não são como trapos de imundícia. Então não adianta eu tentar me justificar, né, sozinho diante de Deus. Eu preciso de alguém que me justifique. Eu preciso de alguém que, né, me propicie, que cubra, né, os meus pecados para que eu possa comparecer ou ser visto justo por Deus. Nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Este era o caso de Jó, né? Então, dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submeterá no fosso as minhas próprias vestes me abominarão. Né? A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Mais uma vez a gente vê o contraste da doutrina de Bildade, né? Pois Bildade acreditava que o homem poderia, né, provar que era reto e puro e ser merecedor. Né? Então, isso baseado no quê? Nas normas, né? No legalismo que eles mesmos criaram. Então, Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. E o grande questionamento, né, poderia ser, né, o grande questionamento poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não, né? Porque Jó sabia que ele estava passando por aquilo de forma inocente, né? Ele não estava pagando, né? Não estava recebendo ali a consequência de nenhum pecado, né? Oculto, principalmente, como Bildade vai insistir, né? Segundo ponto, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então, mais uma vez, a gente vai ver essa veste, né, na teologia de Bildade, que ela é vestida de um legalismo, né? Bildade, né, Jó 18, de 1 a 21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. É claro que nós devemos viver de forma ética e moral conforme o padrão bíblico, né? Mas a gente percebe que Bildade, eles puxam, né? Eles pegam todo o conhecimento que a tradição tinha de Deus, né? E formula ali, né? Então, a sua religião, né? a sua doutrina, né? E essa doutrina não é sã. Essa doutrina não vai levar em conta os atributos que Deus já tinha se revelado. Embora, como já falei, não tinha a palavra escrita, mas tinha a tradição, e pela tradição, né, eles não eram anteriores a Adão, não eram anteriores a Noé. Eles já tinham que ter conhecido essas histórias, né? Já tinham que ter ouvido sobre, né, Enoque, sobre todos, né, sobre Abel, que era justo e sofreu, né, foi morto. Então já tinham que ter ouvido todos esses relatos e daí extrair, né, a revelação de Deus. Mas não, eles
né, amontoaram para eles ali um padrão, um moralismo tradicional. Não podemos falar de uma ética ou teologia moral de humildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, muito parecido com os fariseus, né? E continua no dia de hoje, né? Quantos, né, elaboram normas, né, extraem versículos, né, da Bíblia para formular heresias, né, ou, né, costumes que não coadunam com todo o conteúdo da Bíblia e acabam criando ali então uma lei, né, um legalismo em cima daquilo que, se a pessoa falhar com aquilo, ela não vai para o céu, né? E ela precisa viver conforme aquele ditame, esquecendo da misericórdia, esquecendo da graça, esquecendo que foi Jesus que morreu por nós, né? E que Jesus, ele pagou o preço, né? E o seu sangue nos purifica de todo pecado, é ele que nos salva, né? Então tudo que nós dependemos para ser salvos está em Cristo Jesus. Então não podemos falar de uma ética ou teologia moral de humildade, né? Então não é uma teologia moral, ou seja, não é extraído de Deus os seus pensamentos, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. A subversão da ordem moral, né? Então, para a humildade, né, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então, Jó está no sofrimento. Eles analisavam a coisa, né, não pela ação para gerar, né, a causa para gerar o efeito. Eles já olhavam o efeito e induzia que a causa era aquilo. Ou seja, eles não examinaram, não perguntaram: Jó, você fez alguma coisa? Como é que está a sua vida? Não. Eles já foram acusando, dizendo: Jó, você deve ter pecado porque o efeito da causa já é percebido, o sofrimento. Você está sofrendo algo que nunca vimos outro homem sofrer, então seu pecado é terrível, é grande. E para eles, era porque Jó não estava vivendo de forma moral. Seu entendimento era que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, e ao quebrá-la, Jó sofreu a consequência, né? Então, a pessoa ia se salvar se não quebrasse nenhuma lei daquela, né? Vivia bem se não quebrasse nenhuma lei daquela. Então, vai, mais uma vez, né, beber na fonte do legalismo e vai subtrair de qualquer equação aí o amor de Deus, né, um atributo do amor, que Deus é justiça, mas ele é também amor, e vai extrair daí a graça de Deus e a sua misericórdia, né? Depois a gente vai ver que a revelação do Senhor, a revelação de Deus vai se desenvolvendo durante toda a história ali no Antigo Testamento, né? E a gente vai ver que, né, como Deus é amoroso, né? Com Israel mesmo, quantas vezes Deus perdoou, né? Foi tentado e Deus teve misericórdia. Como diz lá em Lamentações, né? Mesmo depois de toda aquela situação que Jerusalém ali passa, sendo sitiada, sendo derribada, né, os judeus sendo levados para o cativeiro, mesmo assim Jeremias ainda dizia, né, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então ele sabia que tudo aquele sofrimento que ele estava passando ainda era a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Tanto é que Israel está lá até hoje. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Um dos argumentos de Jó era a respeito do ímpio prosperar, né? Isso vai acontecer após, né? Depois, em outro diálogo. Mas, né, Bildade também, ele queria dizer: se você vê algum ímpio prosperando, ali é aparente, né? É como uma árvore que foi cortada a raiz e as folhas daqui a pouco vão murchar. Também é certo isso, né? A prosperidade do ímpio, né, ela não dura nada, e principalmente no sentido da eternidade, né? Quem junta tesouro na terra não tem nenhuma garantia, né? Pelo contrário, né? Esqueceu de fazer o principal, que era juntar o tesouro nos céus. Porém, né,
a gente percebe que os ímpios prosperam, né? Isso é normal. E não é aquele ímpio, né? Aquele corrupto que está ali prosperando, ele não está debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, né? Não é Deus que está abençoando. Então a gente percebe que isso aí não é, né, uma medida para podermos dizer, não, a prosperidade representa bênção, representa, né, que a pessoa está vivendo uma vida santa. E o sofrimento, a pobreza, né, a doença, representa que a pessoa está no pecado. Isso é mentira, isso é desconhecer o Deus da Bíblia. Infelizmente isso é pregado nos púlpitos de hoje, né? E denominações que vivem debaixo dessa doutrina. Contemplando a cruz, né? Então no capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó, e é inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob seu controle. Então é interessante como, né, o relacionamento que Jó tem com Deus, né, vai dando esses relampejos de revelação na vida dele ali no seu diálogo, né? Glórias a Deus. E ele percebe, sabe que Deus é santo, sabe que Deus né, ele é excelso, né? Que Deus está sobre todas as coisas, que ninguém pode se defender, que ninguém pode se justificar. Mas ele conhecia um Deus de misericórdia, né? Ele conhecia um Deus que ele podia falar, ele falava diretamente com Deus, os amigos não queriam ouvir, ele mudava a direção do seu diálogo para falar com Deus, né? Então, e Deus ia revelando as coisas mais ainda a ele. É inegável que já sabia que Deus atua no universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de hoje estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que seu sofrimento não teria razão aparente, né? Então, já vai sempre dizer que ele é inocente, né? Embora no seu lamento ele diz, não, era melhor ter morrido, tal. Tudo isso era melhor não ter nascido, né? A dor, né? A dor fazia ele falar algumas coisas, né, que não era certo. Mas, né, ele não atribuía culpa nenhuma a Deus. Então, a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó não pecou. Pelo contrário, ele exaltava e glorificava a Deus, né? Todos os momentos ali, no momento que o diabo dizia, agora ele vai ceder, vai cair, ele dizia, né, bem sei que o meu Redentor vive. Ele, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No momento que o diabo falou agora, né, o amigo, vou usar aqui o amigo de Jó para cutucar ali a ferida dele. Mas nesse momento Jó continuava dizendo, eu sou inocente, né, e a partir de um momento aqui ele vai até desistir de se defender com os amigos ali, esperando uma defesa, né, de um Redentor, como a gente vai ler agora. Ele quer abandonar toda a instância humana, apelar para o mediador, o Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus, né? Seus amigos não queriam ouvir, não queriam entender, né? Então ele vai visualizar, né, pela fé, que um dia ele vai ter um Redentor, né? Alguém que vai, né, como diz aqui no hebraico, né? Redentor quer dizer Goel, né, em hebraico, que quer dizer aquele que defendia o familiar quando esse não podia fazer sua própria defesa, né? Então Jó esperava alguém totalmente justo que ia ficar entre ele e Deus, um advogado, né? Alguém que ia interceder por ele, o Redentor, né? Interessante que né, podemos perceber aqui, como diz aqui na lição, nos primeiros livros da igreja, entendia que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, na qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então ele vai falar também sobre a ressurreição, no sentido de que, ainda que minha pele se desfaça, né, eu verei, né? Mas a gente percebe que esse pensamento de Jó, né, que Deus revela aí, a questão de haver um Redentor que ele espera, né, um Redentor que ele sabe que vive. Glórias a Deus. A gente vai ver que na lei depois, né, vai haver também a figura do remidor, né, que é o mesmo Goel, né, é o mesmo termo hebraico, que era aquele parente, né, que até quando alguém fosse vendido como escravo, então era o resgatador, aquele que poderia comprar de volta aquele parente que foi vendido como escravo, aquele libertador. Então tudo isso estava, né,
contido, né, nesse termo Goel, nesse termo Redentor que Jó cria, né, no verso 25, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então essa expectativa de Jó é, né, Deus ali revelando a ele, é uma profecia, né? Glórias a Deus. Então Jó no meio da dor e Deus usando a boca dele ali para constatar aquela situação injusta que os amigos, né, lhe proporcionavam ali, lhe afligia, né? E ele percebendo ali um redentor, um advogado fiel que ia falar com Deus: ó, Jó inocente, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque os amigos não serviam para ser advogado de defesa de Jó, não, era apenas os promotores de acusação. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó, né? Então ele está no último ponto da lição, que é o pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Então Bildade acaba os argumentos, começa a repetir alguma coisa que ele diz, né? Ele provavelmente era o mais velho, Bildade, né, para a ordem do discurso, provavelmente era o segundo. E Bildade está, é claro, a teologia que eles pregam, né, é algo comum, né? Então ele começa a repetir algumas coisas e vai agora exaltar, né, a grandeza de Deus, mas não no intuito de glorificar a Deus, mas no intuito de rebaixar Jó, e chamar Jó de bicho, chamar Jó de verme. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida há milênios depois pelo deísmo, né, no final do século XVIII. Então Bildade vai, no final, no seu último discurso ali, né, exaltar a Deus, mas ao mesmo tempo criar um abismo, né, entre a criatura e o Criador, né, entre o Criador e a criatura. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus é tão grande, né, Deus é tão transcendente que não vai querer saber, né, dos homens, que são um bicho, um verme, como ele vai dizer, né. Então ali ele está querendo rebaixar Jó. Jó, não adianta você ficar se lamentando aí, nem querendo o Redentor, nem querendo que Deus, né, te ouça. Deus vai te ouvir? Você é um pecador, Jó, você é um bicho, é um verme, né? E lá no Salmo 8 a gente percebe que, como Deus, quando até na criação, né, tinha um desejo de estar conosco, né, de colocar-nos, né, em um ponto, de uma forma tão importante, né, como a coroa ali da sua criação. No verso 3 do Salmo 8 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Né? Então a gente percebe o salmista ali com uma revelação diferente da de Bildade. Bildade era dizendo: não, o que Deus quer saber dessa criatura, desse verme? Né? E o salmista vai destacar ali que até no momento da criação Deus, né, nos queria colocar numa posição maravilhosa. Nós que caímos, né, mas mesmo assim o Senhor ainda providenciou, aleluia, a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa redenção, né, o nosso Redentor, né, ele vai nos livrar, vai nos salvar. Glórias a Deus. Então, assemelha a ideia do deísmo, né? O deísmo no século XVIII vai dizer que Deus criou, né? Criou o universo, criou o homem e deixou o homem por conta própria. Deus criou e foi embora, se ausentou da criação. Isso é um Deus diferente do que a Bíblia nos mostra. Onipotente, mas não ausente. Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que a Bildade faz desse conceito, né? Claro que Deus é maravilhoso, é grande, tudo pode, né? Mas Bildade aplicava de uma forma errada. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande.
forte e soberano, mas porque ama. Né? Então, esse Deus que nos criou, Ele não nos deixou só. Pelo contrário, durante toda a revelação bíblica, toda a história, né, do Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus, né, quando Israel está ali acampada, Deus queria ter uma tenda no meio deles. Né? Moisés construiu o tabernáculo, né, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre estava ali, né, representado ali, a sua presença, a sua glória, a sua Shekinah, queria estar no meio do povo, louvado seja o nome do Senhor. E na plenitude dos tempos, né, o Emanuel nasce, né, o Deus conosco, louvado seja o nome do Senhor, é Jesus. E quando ele diz, eu vou para o Pai, ele vai dizer, não vou deixar órfão, Deus vai ficar com vocês, e ele vai enviar o Espírito Santo, e ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Então esse Deus é maravilhoso, ele nunca deixou de nos amar, aleluia. E para a beldade só havia alguns atributos de Deus, não os outros. Diferentemente do conceito apresentado por beldade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, glorioso, principalmente, né, misericordioso e gracioso, louvado seja o nome do Senhor. Então é esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos corrige porque ama, né? Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade traz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Né? Então, tem alguns pontos relevantes nesse debate, né? E a gente vê que realmente Bildade conhecia alguns atributos de Deus, mas, né, desconsiderava outros. Eu não vou dizer nem que não conhecia, porque, como eu já falei, embora não tinha a Bíblia escrita, ele tinha tradição, né, toda a história de Deus ali até os seus dias já tinha sido também passada de pai para filho. Só que eles, né, tiravam a graça e abraçavam a lei, o legalismo, né, uma pré-lei. Né? Antes da lei que Deus dava com outro propósito, eles criaram a sua própria lei e a partir dali, né, achavam que Deus era o Deus da retribuição, o Deus da barganha, né, e o Deus que eles recebiam o bem de Deus porque eram merecedores desse bem. Então a gente vê alguns debates interessantes. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa, né? Algo que nós devemos vigiar, né? Cuidar para que a gente não esteja também dizendo que alguém vai perder a salvação porque, né, falhou em algum costume, né? Então vigiemos, né, irmão? Não podemos fazer da mesma maneira e criar, né, ditames de uma religião para o homem se salvar. O que salva o homem, né, ele crê em Jesus Cristo, ele se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, né, se purificar, se santificar. Mas principalmente, né, é ele ter fé, porque a Bíblia diz que, né, nós somos salvos, né, pela graça, né, é dom de Deus, é mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não adianta nenhuma obra nesse aspecto. A obra é para agradecer o que você já recebeu. A salvação vem pela graça, né, mediante a fé. Quarto trimestre, continuando na próxima lição, estaremos estudando a lição 8, Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Né? Então, o questionamento de Zofar, a gente percebe que a teologia dele é, né, combinando ali com seus amigos. E eles, nenhum dos três, então, tenta, né, raciocinar, tenta examinar melhor aquela situação ou lembrar, né, como era Jó. Né? Então, viram apenas o efeito. E do efeito, né, chegaram à conclusão da causa achando que era o pecado. Né? Mas em tudo isso, como a gente já falou, o livro de Jó não é escrito para demonstrar essa disputa entre Deus e o diabo. O livro de Jó é Deus aproveitando a situação na vida de Jó, se aproveitando do relacionamento que Jó tinha com Deus para se revelar a Jó, se revelar a nós, se revelar aos amigos de Jó, atributos que Deus tem e que são maravilhosos, né? Atributo da graça, atributo, né, do amor, atributo de que Deus está
no controle de todas as coisas. E até no seu silêncio, né, é a misericórdia do Senhor ainda nos alcançando e não permitindo que sejamos consumidos. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa lição, que os irmãos possam, na próxima lição, estar conosco também. Tem um slide na descrição do vídeo, os irmãos que desejarem podem baixar e fazerem bom uso dele. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento na tua presença. Teu Espírito Santo continue nos ajudando, nos ensinando, abençoando cada um. Vai visitando a casa dos teus filhos, Pai, livrando de todo mal. Pai, nos dê mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, de aprender de ti. Deus Santo, Deus Poderoso, obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo, que nos revela, nos ajuda, nos socorre e nos consola, Senhor. Obrigado pelo teu amor, por nós adorarmos a um Deus que é santo, que é, aleluia, é onipotente, mas mesmo assim, ainda assim, é amoroso, aleluia, e tem misericórdia de nós. Deus Santo, Deus Poderoso, nós te louvamos por tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.